Olá amigos, estamos iniciando aí nosso estudo de O Livro dos Espíritos, hoje com a questão 39. Para aqueles que não assistiram anteriormente e possam saber, nós fazemos estudo questão por questão, cada questão é lida, a resposta também, e nós procuramos interpretar e fechar links dentro da doutrina e com outras obras espíritas. Claro, obras de confiança, não só aquelas das revistas espíritas, mas também de outros autores espíritos, psicografados aí por diversos médiuns importantes, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, e Raul Teixeira. Então nós temos tantos aí. Hoje, lembrando que nosso querido amigo e irmão, de todos nós aí dos últimos tempos, retornou à pátria espiritual no dia de ontem, dia 13 de maio de 2025, após as 22 horas. Divaldo Pereira Franco já está no convívio daqueles que também já retornaram à pátria espiritual. Então ele partiu depois de cumprir a sua pequena moratória dada aí pelos espíritos superiores, para que ele pudesse se adequar o seu retorno, à pátria espiritual. Contribuiu muito para todos nós, dando muitas psicografias, muitas palestras, que foi o carro-chefe dele desde o início, trazendo informações, instruções dos espíritos, muitas explicações. E a divulgação espírita, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que ele viajava muito para diversos países, levando um pouco da nossa doutrina, que partiu de lá da França para aqui para o Brasil, e parece que aos poucos está sendo redistribuída, em todo o planeta. Esperamos então que o Mestre Jesus possa estar iluminando lá seus caminhos, os bons espíritos tenham recebido ele, dando paz e muito amor, que ele merece. Afinal de contas, muito do que falamos aqui, do que aprendemos também, ele nos trouxe através de tantos espíritos maravilhosos como Joana de Ângeles e tantos outros. Bom, vamos fazer então nossa prece inicial, pedindo ao Mestre Jesus que esteja presente e nossos corações possam estar abertos para essa luz maravilhosa, um entendimento auxiliado pelos nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, para que possamos fazer a nossa interpretação e estudo com o espírito da letra. Que assim seja. Então essa questão de hoje, questão do Livro dos Espíritos, de número 39, Kardec pergunta: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E a resposta é: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então eu falaria, condensação da matéria disseminada no espaço, nos lembra até o Einstein com a equação dele de energia, é matéria condensada. Você veja que o reforço da ciência junto com o espiritismo, nós vemos sempre esse caráter da filosofia, da religião, da ciência. Os três se unem na maioria das respostas que os espíritos nos trazem. Ou seja, dentro da própria doutrina, nós podemos nos utilizar de outras informações para confirmar. Até Kardec diz que em algumas questões que ainda não temos dentro da ciência, mas a ciência logo irá nos trazer. Então eu lembrei aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 3, que ele fala o seguinte: através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem.
mais uma confirmação da resposta, né? As coisas que são vistas, as coisas que nós vemos, não foram feitas das coisas que aparecem, porque, conforme os Espíritos disseram, nós podemos compreender que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Nós vemos aqui então um caráter religioso, né, evangélico, até do Evangelho, né, que Hebreus está no Novo Testamento, e para nós vermos que podemos nos utilizar sim de muitos versículos da forma que eles aparecem. Então, como nós podemos entender uma questão desse tipo? Primeiro que a resposta dos espíritos, ele está totalmente dentro dessa teoria científica da formação dos planetas e estrelas. Eles chamam de teoria nebular. Ela sugere que os corpos celestes se formam a partir de aglomerações de poeira e gás interestelar, ou seja, a matéria cósmica. E essa ideia ela é consistente com o modelo atual da evolução do universo. A gravidade vai atraindo partículas dispersas e vão formando estruturas como galáxias e sistemas planetários. É claro que dentro do Espiritismo nós sabemos que tem muito mais. A ciência ainda nos traz essa pequena informação. E que os Espíritos também nos trouxeram lá no início, nessa questão 39. Até mesmo nós devemos observar essa resposta como aquela sequência de ideias lógicas, né, ideias naturais que vão formar nossa opinião. Por isso o Livro dos Espíritos ele é tão importante. Ele não vem quebrando raciocínios, pensamentos. Ele vem trazendo ao longo das questões e ao longo do tempo uma compreensão melhor das coisas. É por isso que é importante nós lermos questão por questão e meditarmos. Então eu trago para vocês aqui o material para que vocês possam formar suas opiniões, tá? E principalmente porque cada um de nós somos indivíduos, né, com características bem diferentes em relação ao que escolhemos, né, pelo nosso livre-arbítrio, ao que estamos pensando. Temos características iguais de sermos espíritos criados simples e ignorantes, né? Estamos aí num processo evolutivo, estamos habitando corpos humanos, né, bem semelhantes, mas não somos totalmente iguais, não somos todos iguais, nós somos indivíduos, cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, e Deus está provendo isso para nós com o nosso livre-arbítrio, com as nossas formações aí, desde o instinto, do self, da nossa consciência de si mesmo, até alcançarmos isso, né? Mas então, relembrando aqui a resposta, que casa muito bem com essa teoria da formação dos planetas e estrelas, chamada teoria nebular, a resposta que os Espíritos deram. Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então veja que os Espíritos respeitam o nosso caminhar, o nosso entendimento. Se já saísse falando aqui o que nós vemos no Caminho da Luz, por Emmanuel, já causaria um pouco de perplexidade, ou viríamos o maravilhoso, porque Emmanuel ali traz o que está faltando aí na resposta, os complementos, né, de como isso foi feito. Mas nós temos que respeitar as nossas próprias mentes e recebemos aos poucos a informação para que possamos fazer então o nosso entendimento melhor. Então, dentro dessa questão e dentro dessa resposta, os Espíritos estão apresentando para a gente um pouco dessa teoria nebular. Mas eu
eu trouxe algo que está lá em Hebreus, está no Novo Testamento, que ele fala que a matéria primordial, que é essa condensação, existe dentro de um princípio maior, que é a palavra de Deus. Então a fé explicaria a causa primária. E nós já estudamos no livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de todas as coisas. A causa primária ou a causa primeira. Então, nós estamos vendo que o verbo, né, o verbo divino praticamente criou e fez surgir esses corpos celestes. Então nós temos aí em Hebreus que através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. E isso nos vai levar, para aqueles que conhecem um pouco do Evangelho, nos vai levar até João, que eu acho uma poesia, o livro de João, o início do livro de João, uma poesia onde ele descreve a formação do nosso planeta e serve para outros planetas também, tá? Nós vamos ver mais adiante. Eu trouxe aqui o Céu e o Inferno, a primeira parte, o capítulo 3, o item 12. Somente esse item 12, ele também fala sobre essa questão da formação dos mundos. E nós podemos fazer uma análise de cada trecho aqui. Por exemplo, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Então nós vemos que Kardec começa aqui lembrando de quem nós somos. Por que nós estamos buscando essa questão 39 sobre a formação dos mundos? Como eles se formaram, por que Deus criou esses mundos? São tantos, são milhares, bilhares, trilhares, não sabemos, a perder de vista. Né? Então nós vemos que nós podemos trazer a informação voltada para a espiritualidade. Primeiro, felicidade como atividade, não ociosidade, que muitos gostam de ficar ociosos, mas não vamos encontrar felicidade ficando esperando que as coisas caiam do céu. Então Kardec ele rejeita essa ideia de uma felicidade estática, ociosidade contemplativa, até mesmo aquela que as igrejas pregam, muitas religiões, e você ir para a glória, vai ficar lá observando Deus sentado no trono, né? E Jesus em algum lugar, olhando as nuvens e parado ali naquelas regiões, contemplando. São visões religiosas de paraísos que criaram, não entendo porquê. O ser humano naquela época, e hoje ainda tem muitos que seguem as religiões e confiam fielmente nessa ociosidade contemplativa. Mas para nós espíritos, a vida espiritual ela é mais ativa, tá? Porém sem os sofrimentos e limitações da matéria, porque está no plano espiritual, mas tem outros sofrimentos. Não tem os sofrimentos e as limitações do nosso corpo físico, mas tem outros que a gente passa. A gente precisa evoluir, precisa estar sempre pensando próximo do caminho, né, da felicidade, que passa pelos primitivos, provas e expiações, regeneração, para chegar em mundos felizes, para evoluirmos cada vez mais. Então, a atividade isenta de fadigas, os espíritos não experimentam cansaço físico ou moral, mas se engajam em trabalhos que lhe trazem realizações. Então, aqui nós temos fadigas, porque estamos trabalhando aqui
essa interação com a matéria bruta. Lá a fadiga desaparece, mas temos outras considerações a levar no plano espiritual. A crítica ao fastio, ou seja, a inatividade seria contraditória com a evolução contínua. É um dos princípios centrais do Espiritismo. Não podemos ficar de braços cruzados, nem mesmo lá no plano espiritual. Quanto mais aqui, né? Sabemos que ficarmos parados aqui não vamos chegar a lugar nenhum. Então ele diz ainda: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade de alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente do contato com os maus e, acima de tudo, na contemplação de Deus, na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujos encargos nos faz felizes. Então nós temos uma visão de que poderemos caminhar para esses mundos felizes. Mas precisamos do quê? Desses componentes da suprema felicidade. Então nós temos gozo da criação, penetração de todas as coisas, ausência de sofrimentos, amor universal, contemplação de Deus. É uma sequência. Então, para que nós possamos, dentro desse objetivo de suprema felicidade, nós precisamos compreender bem as questões do Livro dos Espíritos, caminhar desde Deus, causa primeira de todas as coisas, a questão número 1, e seguir todas as questões no entendimento maior, para que possamos entender essa parte espiritual, que não é fácil do ser humano aceitar, porque senão todos já estariam transformados. A transformação leva tempo. Então, acesso às belezas e conhecimentos, além da compreensão humana, que é o caso da questão, a formação do planeta, como ela se dá. É um conhecimento que está acima da nossa compreensão, mas que o Espiritismo vai nos trazer aos poucos. A capacidade de entender esses mistérios do universo, o conhecimento pleno, ou seja, a penetração de todas as coisas, vai ocorrer, mas aos poucos. O fim das dores físicas e morais, substituído de serenidade imperturbável, vai vir junto com essas coisas. Irão surgir com o seu devido tempo. A harmonia com todos os seres, sem conflitos com espíritos imperfeitos. Nós estamos precisando muito disso no mundo de hoje. Então, o ápice da felicidade é compreender esses desígnios divinos revelados aos mais dignos, espíritos superiores, espíritos que vêm até nós nos trazer os ensinamentos. Como Kardec, que trouxe e ajudou a trazer o Consolador Prometido através da codificação. Então, os puros espíritos são os Messias, ou mensageiros de Deus, pela transmissão e execução de suas vontades. Preenche as grandes missões, presidem a formação dos mundos, a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa e que se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos que possuem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, de que são diretos representantes, como Jesus, que falavam, deixou bem claro que ele era um com Deus. Então, um espírito divino, um espírito que veio e presidiu a formação do nosso planeta, assim como muitos o fazem nos outros planetas. Não sabemos quantos planetas mais o Cristo presidiu a formação, mas o nosso nós sabemos que é ele, que está aqui, o nosso governador.
E Kardec revela isso aqui no Céu e Inferno. Nós vamos ver mais recente a revelação de Emmanuel também, reforçando essa primeira parte, capítulo 3, item 12 de O Céu e o Inferno. Então nós temos uma hierarquia em missões espirituais. Nós não podemos querer descobrir tudo agora, entender tudo agora, porque nós estamos muito distantes de chegar ao nível do Cristo. Existe um abismo enorme aí e precisamos percorrer ainda, atravessar pelas nossas falhas morais, espirituais. Para se tornar espírito puro é um caminho árduo e longo, principalmente para nós que ainda estamos habitando planetas, né, encarnando em corpos tão grosseiros. Então, dentro do que nós vimos que Kardec colocou, a formação dos mundos é a realização de espíritos puros. Eles atuam na organização cósmica, alinham-se à ideia das leis naturais divinas, são responsáveis pela manutenção da ordem cósmica, ou seja, permanecendo a harmonia do universo através de suas realizações. Eles têm acesso aos segredos de Deus que nós não conhecemos, que são muito elevados, são representantes diretos da vontade divina. Lembra, Jesus pode ser considerado que ele foi o médium de Deus. Hoje, o nosso Cristo está governando todo o planeta e tratando aí desse nosso processo evolutivo, tão importante para todos nós. E a perfeição acaba sendo um requisito nesse caso. Os espíritos mais evoluídos, eles alcançam essas missões, reforçam a noção do progresso moral para todos nós. Tá? Então, nós temos, dentro disso tudo que nós estamos falando, nós conseguimos ver, olha como é que uma questão, perguntando sobre a formação dos mundos, traz tanto de direcionamento, porque nós precisamos, para entender melhor, saber a lei do progresso, que a felicidade está ligada à atividade útil e ao crescimento contínuo. Nós precisamos saber da pluralidade dos mundos, porque a criação é um todo organizado onde os espíritos participam ativamente, principalmente os messias, né? A comunicação entre os planos, espíritos superiores orientam os inferiores, e a mediunidade vem como ferramenta essencial para isso. E Deus como causa primária sempre. Mistérios divinos são revelados gradualmente conforme a evolução, porque não existe milagre. A fé raciocinada nos mostra, aos poucos, Deus vai nos revelando, através de seus espíritos superiores, a causa. Os contrastes que nós temos, então, com outras visões religiosas é que interrompe esse entendimento, ou pelo menos atrasam o entendimento conforme atrasaram durante séculos. O cristianismo tradicional, para eles o paraíso cristão é descrito como repouso eterno, descansar no Senhor, ir para a glória e viver uma vida ociosa depois. Mas o Espiritismo enfatiza, é trabalho ativo. Você, como não tem mais um corpo material, você precisa continuar trabalhando. Tem outros espíritos abaixo de você que precisam de auxílio. Nós somos todos servos do Senhor. Não vamos parar. Precisamos, ele precisa de nosso trabalho, e muito. E nós precisamos muito dele para evoluirmos. O budismo e o nirvana também, eles falam numa dissolução, mas a felicidade espírita não é dissolução do vazio. É uma participação consciente na criação. Não vê os Cristos, como o exemplo do nosso amado Mestre Jesus, nosso querido irmão maior, trabalhando na formação do planeta. Nós vamos ver mais adiante no comentário de Emmanuel, no Caminho da Luz. Nós podemos ver também no Evangelho de João, ele fala sobre a presença de Jesus na formação do planeta. Então é uma participação consciente na criação. Filosofias materialistas, eles falam que a morte é o fim.
Mas nós rejeitamos a ideia de que a morte é o fim, porque nós sabemos da existência dinâmica e coletiva no plano espiritual, e não estática, parada. Então Kardec ele vem trazer para a gente essa visão organizada e moral do universo. A moral é o ponto essencial para nós subirmos nessa escala evolutiva. A felicidade não é passiva, é tudo fruto de serviço ao próximo, do conhecimento, da sintonia com Deus, com Jesus. Essa perspectiva combina racionalidade na atividade, na hierarquia, aquele misticismo que eles tratam tanto, que é a contemplação divina, e reforça que o Espiritismo é uma doutrina que busca harmonizar ciência, filosofia e religião. São os três aspectos. A evolução espiritual é infinita, e a verdadeira alegria está no amor em ação. O amor é a maior força do universo, que Jesus veio trazer para nós. Jesus, o nosso irmão, todo amor. Seja nas pequenas tarefas, ele veio, encarnou, esteve entre nós e aprendeu na carpintaria, fazia seus banquinhos, ajudava o seu pai ali durante a encarnação, e desenvolveu para essas grandes missões cósmicas. E nós só temos a agradecer por estarmos aqui. Eu trouxe também a Revista Espírita de março de 1865, vocês podem procurar, que Allan Kardec também ele traz mais uma visão dessas revelações voltadas para a formação dos planetas. Um trecho aqui, não vou ler tudo, mas um trecho aqui ele fala que antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, que é o que nós estamos buscando nessa questão 39, o verdadeiro papel da Terra, a sua formação, será que nós poderíamos compreender essa imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Será que poderíamos, se não tivéssemos partido de questões mais simples, conforme vem trazendo? Antes que a geologia comprovasse a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Porque ficávamos achando que foram as religiões do passado. Ainda tem muitos que hoje ainda acreditam que foi feito realmente em 6 dias. Nós temos as comprovações científicas aí. Estamos a 4,5 bilhões de anos da formação. Então, antes que a astronomia descobrisse as leis que regem o universo, poderiam acima compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado por estrelas. Antes dos progressos das ciências psicológicas, poderiam as crianças identificar-se com a vida espiritual? Seriam capazes de conceber depois da morte uma vida feliz ou infeliz, a não ser em algum lugar circunscrito, sob uma forma material? E não é nada disso, nós vamos compreendendo aos poucos, pelo sentido não só do nosso raciocínio, que o universo era muito vasto. Então eles, naquela sua ânsia de dar uma resposta, como sempre querem dar uma resposta, restringiram isso a um ponto de vista que hoje nós estamos sendo obrigados a largar esse ponto de vista. Então cada revelação parcial ali, Kardec disse que tinha sua utilidade, não dando conta do progresso das ideias, pretendiam poder governar homens maduros, qual se fossem crianças. Então Kardec faz uma crítica forte aqui àqueles governantes, aos que estavam por cima de tudo, organizando, de terem retido conhecimentos para poderem governar a todos como se fossem crianças. Então, lembrando que eu tinha falado antes, João
capítulo 1, versículo 1 ao 3, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu acho muito bonito, muito poético. Eu adoro esse início de João. Se nós prestarmos atenção, praticamente ele está falando sobre essa resposta, né? De poderemos conhecer o modo da formação dos mundos. Uma resposta mais poética que João deu. E os Espíritos respondem: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E os Espíritos também colocam: podeis compreender. Tá? Então, voltando lá no céu e inferno, só que já na segunda parte, no capítulo 2, o Kardec vai completar aquilo que ele estava falando lá, no capítulo 3 da primeira parte, que as novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação gradual e sucessiva. Então a Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria, e Deus não precisou lançar mão dessa grande desordem que seria a agregação dos planetas. O Espírito Jobard é que fala. Então, convulsões da Terra são todos os eventos climáticos extremos, tsunamis, tempestades de areia, furacão, enchentes, incêndios, secas que ocorrem na formação, até hoje ainda fazem parte. É um sistema onde prolifera vírus, doenças, fome, miséria, negligências. Acontece isso. Jobard vai dizer justamente que isso faz parte da formação ainda do planeta, que está a caminho da sua formação final em algum dia. E no A Caminho da Luz, conforme eu falei com vocês, que o Emmanuel completa essa resposta explicando também que todos os fenômenos do nosso sistema, né, para todos esses existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então nós vamos ver aí que ele está falando, se referindo também ao nosso Mestre Jesus, ao Cristo. Tá? Então essa comunidade de seres evangélicos e perfeitos, do qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado a saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta. Então ele estava aqui, conforme João colocou lá, né, que o Verbo estava presente, o Verbo estava com Deus. E ele botou que o Verbo era Deus porque ele estava fazendo a cocriação, né, utilizando o que Deus já havia fornecido para nós, as energias, e elas se condensaram e foi criado o planeta. Então ele fala aqui: a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. Então o cosmogônico é surgimento, a criação, né, a gênese, e pródomos é surgimento, como a vida orgânica se fez. Então nós vemos aí a revelação, né, que através da psicografia de Chico Xavier, nós temos aí pelo Espírito de Emmanuel, no A Caminho da Luz, reforçando essas respostas. Então você veja o caminho que nós tivemos que percorrer para trazer isso aqui para vocês. Poderíamos ter ido direto no Caminho da Luz? Sim, poderíamos, mas as compreensões são diversas. Para que se forme uma opinião, você precisa de conteúdo, de subsídio. Foi o que nós trouxemos aqui para vocês. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. Terminamos mais essa questão. Foi um pouco mais longa, mas espero que vocês possam fazer suas anotações, façam suas pesquisas, como eu sempre peço. Procure lá no site do NEP, né, que tem muita informação ali com livros espíritas, indicações de livros. Caso você não tenha os livros físicos, a gente já prefere pesquisar nos livros físicos, mas pesquisamos ali também. Tem muito artigo em PDF,
que o NEP traz, que você pode fazer suas anotações, pesquisando, lendo esses trechos dos livros. Então que o Mestre Jesus continue iluminando seus corações, continue estudando a doutrina, principalmente o Livro dos Espíritos, porque ele traz nessa sequência de questões um material que vai abrir a nossa mente para que possamos compreender melhor, não só a parte, conforme nós já vimos, da continuidade da nossa doutrina, dos livros dos médiuns, mas principalmente do Evangelho. Então, nos vemos na próxima e bons estudos.